O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já te convidando para assistir o programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da fala. Eu estou recebendo a fonoaudióloga Juliana Schotten. Ju, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Estação Saúde. Obrigada, Gabi. É sempre um prazer estar aqui falando das coisas que eu amo. Então, para a gente começar, Ju, já que nós estamos falando sobre o desenvolvimento da fala em crianças, em que momento se inicia esse processo da linguagem infantil? Eu costumo explicar para os pais que desde quando a criança nasce e que a gente consegue ter aquele contato visual, né? Aquele cheiro, aquele aconchego, quando a gente vai denominando para a criança que um chorinho é um frio, é um calor, é uma fome, né? O significado que a gente dá para essa forma de comunicação, ela já é em si o processo do desenvolvimento da fala e da linguagem, né? As pessoas acham que o desenvolvimento da fala ele acontece com 1 ano, quando a criança começa a falar algumas palavras, mas na verdade a gente já pode observar alguns fatores antes, alguns aspectos, né? Que podem ajudar a gente a melhorar, estimular cada vez mais esse processo da fala em casa de forma natural no dia a dia da criança, porque a comunicação ela acontece, né, no dia a dia da criança, não é naquele momento específico, é desde o momento que a gente está colocando uma roupinha, dando um banho, uma comidinha, então são nesses momentos que a linguagem ela vai se construindo aos poucos, como se fosse uma escada, e a fala é o topo. E há uma grande preocupação, né, Ju, por tudo que a gente vive, pelo momento que a gente vive, pelo tanto de problemas, doenças que são faladas e mencionadas. Eu vejo assim que às vezes há até uma hiperestimulação com medo de um possível diagnóstico. Como que tu vê isso hoje? Parece que as coisas deixaram de ser naturais. Exatamente. E instintivas. Então, tudo tem que ter um roteiro, tudo tem que ter um passo a passo. Nada que as pessoas conseguem sentir com o coração e curtir aquele momento com o filho, né? Sim. Há sempre uma preocupação, se o filho está além ou está aquém. Então, a gente está deixando de curtir os momentos e vivenciar o dia a dia em si, né? Mesmo que seja 5 minutos ou 2 horas, mas a gente está deixando de curtir aquele momento pensando na meta. Parece que a gente sempre tem que cumprir uma meta. Sim, é triste. Quais são os principais marcos hoje do desenvolvimento da fala? Então, ele inicia com 2 meses, quando a criança já tem, né, aquele sorriso social, já começa a reconhecer a voz da mãe, procurar, né, os sons. Com 6 meses, um balbucio, né, ele vai brincando com a boquinha, colocando a mão na boca, olha para a mão. Dependendo de como ele mexe a mão na boca, muda o som. Então, ele vai percebendo que à medida que ele mexe a boquinha, muda o som da fala, né? A criança vai começando a se ouvir mais, localizar bem o som. E aí, com 1 ano, já começa a falar as primeiras palavras. E aí, depois disso, só vai crescendo no vocabulário, né? Com 2 anos, 2 palavrinhas numa frase. Esse aqui, mamãe, não. Ela vai conseguindo se comunicar dessa forma. Com 3 anos e meio, por aí, ela já consegue narrar pequenos fatos. Então, já tem que ter uma fala mais inteligível, né? E aí, com 5 anos, já está bem completinho esse desenvolvimento tanto da fala quanto da linguagem. Eu percebo assim que, às vezes, a minha filha, a minha do meio, teve dificuldade com alguns sons, quando troca, acho que é R... Pelo L. Isso. E assim, só que o que aconteceu? A própria pediatra na consulta, no conversar com ela, percebeu. A gente como pai e mãe, e aí conversando com outras pessoas, eu percebi que eu também estava nesse mesmo lugar. A gente acha bonitinho, né? Porque tipo, fala errado, né? Vai passar, vai... É gostoso, né? Só porque a própria pediatra disse, olha, não é legal, né? Porque tem um marco para isso. E aí eu comecei a perceber o quanto hoje, né? E claro, ela fez o tratamento, deu tudo certo, né? Hoje tá bem e tal. Mas o quanto hoje eu percebo de algumas mães, às vezes eu vou falar o que foi feito comigo, né? Olha só, tu já percebeu que troca? Amiga, é normal, né? Daqui a pouco vai estar falando. Só que o que, né, a informação que foi passada, e se eu estiver errado, tu pode me corrigir, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, é até que idade para, tipo, permitido, né, para essas trocas. Foi me passado 5 anos, né? Que até 5 anos. E que depois
obrigatoriamente teria que ter ajuda, né? Hoje, como mudou um pouquinho essa questão do desenvolvimento da leitura e da escrita, as obrigações né, na escola, essas questões de desenvolvimento mesmo, de aprendizagem, né? Então, a nossa sugestão, de acordo com o Conselho de Fono, é que os sons, a criança esteja completa até os 4 anos e 6 meses. Então, com 4 anos e 6 meses, ela tem que estar falando prato, brasa, clara, todas as palavras, né? Para que quando ela iniciar no outro ano, né, no antigo pré, que agora é o primeiro ano, ela esteja com aquilo bem já fixado na mente dela, na memória dela, e que isso não atrapalhe no desenvolvimento, no reconhecimento dos sons da escrita. Porque ela tem que ter esse tempo assim de estar bem firme na cabecinha dela os sons, né, com uma automatização bem feita, para ela conseguir iniciar o processo da leitura e da escrita, porque a leitura e escrita ela é como se fosse o nível 2 da linguagem, né? Então, se a gente não está bem no nível 1, é complicado, fica difícil para a criança, né, esse desenvolvimento da escrita. Exatamente. Quais são as principais causas de atraso na fala hoje? Bom, hoje, por muito tempo foi o uso do bico, da chupeta, né? Mas hoje a gente já sabe que o uso das telas tem sido o maior causador de atraso na fala e também de boa parte do desenvolvimento infantil, né? Outro dia eu li um artigo que dizia que o cérebro da criança é como se ficasse amassado, igual uma lata de refrigerante torcida, né? Quando ela fica muito tempo na tela, é dessa forma que o cérebro da criança se comporta. Meu Deus. Então, assim, é importante que os pais tenham essa consciência, né? A gente não está aqui dizendo que é 8 ou 80, mas acho que tem que ter um equilíbrio nas informações, nos estímulos, no que a criança está vendo, né? Por quanto tempo que ela está vendo. A gente sabe que as telas fazem parte hoje do dia a dia das crianças e vai fazer cada vez mais, né? Mas tem que haver um limite, tem que haver um cuidado, principalmente para as crianças pequenas que ainda estão se desenvolvendo, né? É um recurso, né? Eu digo que acaba sendo um recurso, mas ele precisa do nosso olhar e não é simplesmente no efeito manada, né? De todo mundo fica, o meu também não vai ter problema nenhum, né? Parar para prestar atenção na importância, né? Que isso... Desde a pandemia, a gente vê um aumento significativo de crianças com não só de atraso na fala, mas atraso no desenvolvimento, né? Tanto que aí boa parte das fonoaudiólogos na região estão com as suas agendas lotadas e a gente sentiu isso após pandemia. E fica aí bem comprovado, né, como esse uso exagerado das telas atrapalha nesse desenvolvimento da fala e da linguagem. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o desenvolvimento da fala, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Estamos falando sobre a glândula tireoide. Quem não assistiu a outra dica, então gostaria de dizer que a glândula tireoide é um órgão importante do nosso corpo. É uma glândula que fica localizada na frente do pescoço, aqui, tem uma forma de borboleta, porque ela tem 2 lóbulos, o lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo que une os 2 lobos. Essa glândula, ela produz 2 hormônios importantes, que é o T3 e o T4, e ainda produz a citocina, que é o outro hormônio calcitonina, quer dizer, outro hormônio muito importante nesse funcionamento dos ossos. E eu gostaria de dizer, então, que um bom funcionamento da glândula tireoide vai ao encontro também do bom funcionamento do nosso organismo, dos nossos órgãos, porque ela é responsável pelo metabolismo. O que é isso, metabolismo? Metabolismo é aquelas substâncias que nós ingerimos e que são transformadas pela ação da glândula tireoide em energia, em substâncias para o bom funcionamento dos nossos músculos, do nosso coração, do nosso cérebro, do nosso intestino, do nosso sistema reprodutor, do nosso cabelo, dos nossos olhos, da nossa pele. Por isso,
A glândula tireoide é importantíssima, desde o dia em que nascemos até a nossa velhice, porque ela é que provoca ou desenvolve o nosso metabolismo basal, importantíssimo para a nossa saúde. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem, com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre desenvolvimento da fala e eu estou recebendo a fonoaudióloga Juliana Schotten. Ju, como estimular um bebê? Que tipo de brincadeira que os pais podem fazer em casa? Bom, aproveitar as situações do dia a dia, né? Um banho, vai nomeando as partes do corpo, vai fazendo um sonzinho com a boca. Quando a criança, né, tá bem de frente, vai mostrando como a boca se mexe ao falar, mantendo aquele contato visual. A própria aquela brincadeira, né? Cadê? Achou? Quando a gente esconde um paninho, né? Essa brincadeira ela é muito importante. A criança começa a ter noções de falta, né? A mamãe não tá, a mamãe tá, a mamãe se escondeu. Cadê a mamãe? Achei. Então ela é nessa falta que ela vai se distanciando um pouco mais dessa mãe, se separando um pouco mais dessa mãe e se entendendo como um ser falante, né? Porque quando é uma criança que ainda se vê muito grudada nessa mãe, ela ainda não se vê como esse ser falante, então ela não tem necessidade de fala. É uma criança que permanece no choro e nessa comunicação muito primária ainda. Então, quando a gente faz essas brincadeirinhas que parecem bobas, mas que elas têm um significado no consciente e inconsciente da criança, isso vai ajudando a criança a entender de que ela está separada dessa mãe e que ela é alguém que pode dizer as vontades dela, pode se comunicar, ainda que seja de uma maneira ainda, né, de choro, de olhar, de sorriso, mas é uma maneira de um ser que quer se comunicar. Joia. Em crianças maiores, que os pais já observam um certo atraso, como estimular em casa em cada fase? Uma coisa que as pessoas assim fantasiam muito é essa questão do brinquedo, né? Que tem que ter um brinquedo específico. Eu sempre gosto de explicar para os pais que estão comigo que a gente tem que brincar do que a criança gosta. Pode ser uma cosquinha, pode ser um jogar para cima ou pode ser uma super brincadeira estruturada com Lego. Mas quando a gente faz algo que é prazeroso para eles, é ali que a gente vai ter a oportunidade de tentar mostrar forma correta de se falar, né? Como é que ela vai construir duas palavrinhas numa frase. A gente vai usando aquele momento que a gente está ali de conexão, que não é de ensinar, que é para ser prazeroso, para a criança olhar para a gente e imitar. Opa, por que minha mãe está enfatizando essa palavra? Por que agora eu percebi que eu falei desse jeito e é daquele jeito? Então, não é uma coisa que a gente ensina assim, desse jeito, imposta, né? Fala água. Não é assim. Ela vai sentir necessidade de tomar água, ela vai ver a água lá em cima, né? Tá na vista dela, mas está fora do alcance, ela vai pedir a minha ajuda, porque se eu estou sempre com as coisas tudo disponíveis, para que a criança vai falar, né? Falar é sair da zona de conforto. Sim. Então, a criança precisa sentir essa necessidade de falar melhor. E aí, aproveitando também essas situações do dia a dia, que ela vai conseguir perceber melhor a nossa fala e tomar mais consciência desses sons. Certo. Tem alguma estratégia que você acha importante dividir com os pais que podem ajudá-los em casa para estimular da melhor forma? Uma coisa que eu gosto de usar muito a gente está sempre na altura da criança, né? Fica mais fácil para ela visualizar, ela não faz mais tanto esforço, porque se tem esforço, a criança às vezes até já desiste. Sim. Então é importante a gente estar na altura deles, manter esse contato visual, um semblante, né, de que está feliz e alegre naquele momento.
claro, se a gente estiver sentindo isso, né, de coração, evitar ficar fazendo pergunta o tempo todo. Então, em vez de dizer o que é esse, o que ele faz, a gente usa as complementações. Então, esse é o boi. O som que o boi faz é mu. Então, a gente vai como se fosse engajando a criança, como se fosse um convite para ela ir falando junto, né? Aquela coisa mais gostosa, que tem um pouco de jogo de cintura também nessa brincadeira, em vez de ficar toda hora testando o conhecimento da criança. Porque nós, adultos, temos essa mania feia de a hora de estar, né? Principalmente com crianças menores, eu quero saber se ele sabe, quero saber se ele aprendeu. E nem sempre o fato dele não responder é porque ele não sabe. Sim. E acaba intimidando, né? Ao invés de estimular, intimida. Deixa de ser um momento de prazer para ser um momento de testagem. E aí a gente tem que escolher o que a gente quer, né? Hoje, na tua percepção, assim, qual o maior desafio com as crianças em relação ao desenvolvimento da fala? Eu acho que é eles esquecerem um pouco o mundo afora, o mundo virtual, e se concentrar mais no que eles estão fazendo aqui hoje, né? Então, a falta de atenção, a falta de concentração, o estar sempre em alerta, né? Essa geração meio tudum que liga a Netflix, não gosto desse, já quero o outro, então quer tudo rápido, imediatismo. Então, vejo que isso tem atrapalhado muito, não só as crianças, como os adultos também, no manejo, na aceitação, em amar a criança como ela é, no que ela pode oferecer naquele momento, né? E acho que isso está interferindo muito nesse processo de aprendizagem como um todo. E tempo de qualidade, né? Eu percebo que, assim, não basta estarmos, né, com os filhos, nós precisamos estar de verdade, né? Sem o celular, sem outras coisas, né? É um exercício diário. É um exercício diário. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o desenvolvimento da fala e eu estou recebendo a fonoaudióloga Juliana Schotten. Ju, tem brincadeiras ou brinquedos específicos que você recomenda para estimulação, não só em casa, mas também nas escolas? Eu prefiro sempre começar pelo que a criança gosta, mas é claro que tem coisas que são bem específicas, né? Por exemplo, tem uma caixinha da Brincar de Falar que a gente vai tirando imagens e vai ajudando a criança a imitar, a reconhecer, né, os gestos, o beijo, o tchau, que são coisas que chamam mais a atenção deles por ter um material e acaba sendo um guia para os pais, né, na hora de sentar para fazer essa parte da estimulação, né? Assim como também dos maiores, a gente vai ter jogos específicos para troquinhas, né? Jogo de dominó, jogo da memória, tem sim coisas bem específicas, mas é sempre importante a gente conhecer, assim, ó, a necessidade da criança, né? Não dá para o pai e para a mãe sair da internet procurando. Várias vezes no consultório, os pais dizem assim para mim, chegam dizendo, ele não fala o R, e daí a gente vai ver, não fala o X, o J, né? Claro, fica, para quem é leigo, às vezes acha que é o R mesmo, mas daí acaba comprando o recurso errado, porque não era só o R, e às vezes por exemplo, a postura da língua nem está preparada para fazer uma vibração de língua. Sim. Então, os pais acabam pedindo algo que a criança não tem para dar no momento. Então, é sempre importante ter a orientação do profissional fonoaudiólogo para saber exatamente a necessidade da criança e qual recurso que os pais podem e devem ter em casa. E nas escolas, tem alguma coisa que, de repente, alguma professora que está nos assistindo que pode usar de recurso na escola? O uso dos fantoches é algo legal, porque a criança começa, né, a notar o movimento da boca, né? O uso do livro, sempre gosto de explicar para os pais que a criança aprende na medida como ela vivencia, né? Como ela tem as experiências sensoriais. Então, aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, aquilo que ela sente, né? Aquilo que ela compreende. Então, o livro, ele permite a criança ter acesso a todas essas informações de uma vez só. Então, a criança está vendo o que está sendo falado, ela está ouvindo o que está sendo falado, ela está podendo sentir muitas vezes, né, um barulhinho, uma coisa, sente o som. Ela está, né, trabalhando a compreensão e execução, que é tão importante para o desenvolvimento da linguagem. Então, os livros acabam sendo a melhor forma de estimular essa parte da fala e da linguagem. Certo. Quando uma criança tem atraso na fala, qual deve ser a primeira conduta?
Primeira conduta, fazer exame auditivo, né? Então, deve procurar um médico otorrinolaringologista, fazer exame de audiometria, se necessário, fazer outros 2 exames, né? A imitanciometria e o BERA, que são exames importantes de diagnóstico mesmo, para a gente ter uma noção se a criança está dentro do autismo, se a criança está com algum problema de compreensão, de processamento auditivo. Então, o exame auditivo é sempre a primeira coisa a se fazer. E aí, depois, procurar o fonoaudiólogo. Mas o próprio médico acho que já faz esse encaminhamento. Com certeza. Também, né? Quais são os erros mais comuns que os adultos acabam cometendo na estimulação da fala? Bom, quando a gente senta para brincar, a gente parece que sempre tem... nunca é um brincar por prazer, né? É um brincar com intenção. Então, nisso eu vejo que muitos pais, e às vezes até eu mesmo em casa, quando vejo, já estou fazendo isso. É querer sempre direcionar a brincadeira. Não põe aqui, bota do outro lado. Não, mas desse lado não vai ficar bom, vamos fazer assim, né? E a gente tem essa mania de querer engessar um pouco mais a brincadeira deles e acaba não deixando a imaginação fluir, né? Porque a imaginação ela é muito importante, por exemplo, na partida do diálogo. Quando eu te pergunto, o que tu comeu hoje, Gabi? Vem imagens na tua cabeça do que tu comeu para tu poder narrar. Sim. Então, essa parte da imaginação, ela é muito importante para a partida do diálogo. E se a gente fica limitando muito a brincadeira deles, eu acabo impedindo essa, né, fluidez na imaginação. Então, essa nossa mania de querer ficar engessando as brincadeiras, né, e muitas vezes usando esse momento para testar conhecimento, então o que é esse? E que cor é esse? E quantos tem aqui? Às vezes a criança nem está em idade de aprender letras e números e a gente já está querendo ensinar isso, né? Sim. Tem um monte de coisas que vem antes e isso acaba, né, atrapalhando o processo do desenvolvimento da fala. Certo. E quais as possíveis consequências do atraso da fala? Bom, hoje, na minha opinião, é a questão do bullying, né? Isso tem ficado cada vez mais evidente, cada vez mais forte. Ninguém tem mais tolerância com a fala de ninguém, né? E isso começa desde da escola. Então, essa parte do bullying acaba afetando coisas emocionais, né? Então, a criança começa a ter vergonha, começa a se retrair, depois começa a não querer ir mais para a escola. E aí, isso acaba virando uma bola de neve, né? Uma outra consequência é, muitas vezes, a maneira como ela fala é a maneira como ela escreve. E aí, ela não escreve, não lê bem, não compreende. Então, essa parte de interpretação de texto fica muito a desejar e acaba mesmo virando, né, essa bola de neve, porque ela não interpreta texto só no português, ela interpreta em texto em todas as matérias. Sim. Então, eu vejo crianças de 9, 11 anos, muito tempo, em sofrimento, em coisas que poderiam ser abordadas e resolvidas antes, né? Porque a gente acha bonitinho e porque a gente acaba esperando as coisas acontecer. É claro, existem esses marcos para a gente ter uma noção até onde eu posso esperar. Sim. Mais que isso, eu não preciso mais de tempo. A criança está precisando de ajuda, não é mais tempo. O tempo que ela teve para aprender, ela já teve. Além disso, eu preciso procurar ajuda. E eu fiz questão de te perguntar, porque, por exemplo, uma situação aconteceu, a menina tinha 7 anos. E a mãe disse que, tipo assim, ignorou, não gostou, né, do que eu falei. Então, a intenção do programa é levar informação, né, que você que está aí assistindo possa levar adiante tudo que, né, a Ju muito bem colocou. Existe um marco, né? Existe algo para a gente observar. Saiu fora, não quer dizer que seu filho nunca vai falar corretamente, mas às vezes vai precisar de ajuda, né? E, mas no meu tempo não tinha isso. Pois é, que bom que agora tem, né? Eu costumo dizer, no meu tempo também não tinha, mas que bom que eu tive a oportunidade de levar minha filha e resolver, né? Mas é isso, Ju, muito obrigada. Mais uma vez uma aula, né? Foi excelente. Deixa esses 2 minutos para tu divulgar onde tu atende, tua rede social, fique à vontade. Bom, eu atendo no prédio ETR, né? A minha rede social é @jushoten. Vocês podem encontrar lá todas as informações, o link para receber o agendamento e também agora estou à frente da Casa Lúdica, né, com muitos brinquedos lá para vocês estimularem não só a parte da fala e da linguagem, mas é uma loja com bastante preparo assim nessa questão de materiais educativos, né? A Gabi já esteve lá algumas vezes. Maravilhosa. Então, todas essas informações vocês encontram na minha rede social @jushoten e sigam lá para a gente ir acompanhando todas as informações. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.